Presidente Luiz Cláudio Marcolino, deputado Luiz Cláudio Marcolino, eu vou continuar falando aqui sobre a questão de legislar em matérias que vai em prol das minorias, né? E eu quero dizer da lei de minha autoria, que eu aprovei na cidade de São Paulo, a Lei 17.301. Essa lei foi sancionada pelo prefeito Bruno Covas em 2020. Eu apresentei esse projeto de lei, que originou a Lei 17.301, o projeto de lei 536 de 2015. Então, eu apresentei esse projeto em 2015. Eu levei 5 anos trabalhando para que essa lei fosse aprovada, porque é uma lei que dispõe sobre as sanções administrativas a serem aplicadas às práticas de discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Paulo decreta: é dever do poder público municipal combater qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero no município, como dispõe a Constituição Federal em seu artigo 3º, inciso 4º, e a Lei Orgânica do Município em seu artigo 2º, inciso 8º. Artigo 2º. Será punida pelo poder municipal, dentro de suas competências e nos termos desta lei, toda manifestação atentatória ou discriminatória praticada contra os cidadãos, cidadãs homossexuais, bissexuais, travestis ou transexuais no município de São Paulo. Artigo 3º. Considera-se atos atentatórios e discriminatórios aos direitos individuais e coletivos das homossexuais, bissexuais, travestis ou transexuais para os efeitos desta lei: 1. Praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória. Proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado aberto ao público. Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade. Praticar atendimento selecionado que não esteja devidamente determinado em lei. Preterir, sobretaxar ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou similares. Preterir, sobretaxar ou impedir a locação, compra, aquisição, arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade. Praticar o empregador atos de demissão direta ou indireta em função da orientação sexual do empregado. Inibir ou proibir a admissão ou acesso profissional em qualquer estabelecimento público ou privado em função da orientação sexual do profissional. Restringir o acesso ou uso de transportes públicos como ônibus, metrô, trens, táxis e similares. Recusar, negar, impedir ou dificultar a inscrição e ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer nível. Praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social de publicação de qualquer natureza a discriminação, preconceito ou prático de atos de violência ou coação contra qualquer pessoa em virtude de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que incitem ou induz a discriminação, preconceito, ódio ou violência com base na orientação sexual do indivíduo. Obstar a visita íntima à pessoa privada de liberdade, nacional ou estrangeiro, homem ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro no estabelecimento prisional, onde estiver recolhido, em ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade sejam assegurados, obedecendo sempre aos parâmetros legais pertinentes à segurança do estabelecimento nos termos das normas vigentes. E aí, continua o artigo 4º, 5º e assim por diante, não vai dar tempo, né, porque o tempo é muito curto, mas eu quis ler essa primeira fase desse projeto para dizer da dificuldade que foi para aprovar. Hoje é lei na cidade de São Paulo, mas esse foi um projeto que ele foi aprovado porque ele tinha muita obstrução, tinha setores da sociedade que não queriam permitir a aprovação desse projeto, e toda vez que ele entrar para ser pautado na Comissão de Constituição e Justiça, ele não tinha voto suficiente para entrar em pauta. Até que, em 2020, nós tivemos uma alteração na composição da Comissão de Constituição e Justiça e conseguimos aprová-lo, o seu texto base, por 5-4, presidente Marcolino. Você vê que não é fácil aprovar essa matéria nos parlamentos, né?
E, por 5-4, quando ele foi tramitar nas outras comissões, ele começou a sofrer obstrução de outros parlamentares, de parlamentares da bancada evangélica, né, que não queria, de forma alguma, deixar que esse projeto fosse aprovado. Mas, como ele acabou entrando no Congresso de Comissões, e quando um projeto na Câmara de São Paulo passa no Congresso de Comissões, se abre o prazo de 5 sessões ordinárias, não havendo recurso, ele vai automaticamente para a sanção do senhor prefeito, e foi isso que aconteceu, né? O prefeito sancionou, e hoje é lei na cidade de São Paulo, mas ele não foi ao plenário, ele não foi votado no plenário, ele foi escolhido pelas comissões. Então, para dizer que essa dificuldade que tem lá na Câmara de São Paulo, eu identifico ela aqui também nessa casa, com essa pauta LGBTQIA+. Eu já identifiquei com questões de intolerância religiosa, né, projetos que trazem essas questões, eu observei que realmente tem dificuldade de que esses projetos possam fluir, possam caminhar nessa casa, como lá em Brasília, como lá no Congresso Nacional, a bancada muito conservadora, ela acaba restringindo os direitos das minorias. E nós temos que lutar muito. Esse projeto eu dei coautoria na época, a vereadora Sâmia, que ela foi eleita em 2016, eu apresentei esse projeto em 2015, ela foi eleita em 2016 vereadora, e quando ela viu esse projeto, me pediu coautoria, eu dei coautoria para ela em 2017, e só em 2020 nós conseguimos, nesse caminho, não no caminho do plenário, mas nesse caminho das comissões, conseguir que ele se transformasse em uma lei sancionada na cidade de São Paulo. E, a nível nacional, quem ainda está fazendo a lei, quem está produzindo resultados para a comunidade LGBTQIA+, é o Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso dificilmente apresenta alguma coisa de novo, como a própria Câmara de São Paulo e como essa casa, como eu já falei, identifiquei. Então, é isso a minha fala, para que nós, deputados Suplicy, nós que temos esse compromisso com as minorias, a gente possa, sim, cobrar dessa casa, cobrar dos deputados, cobrar do presidente dessa casa, que não se sente em cima dos projetos dos senhores deputados e das senhoras deputadas, seja o tema, principalmente o tema que tem relação com a minoria, com a questão religiosa, com a questão da liberdade religiosa e com a questão da LGBTQIA+. Muito obrigado, senhor presidente. Havendo acordo de lideranças, eu peço o levantamento da presente sessão. Das senhoras deputadas, senhores deputados.